Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Apóstolo aos Olhos da Verdade. Temos um convidado muito interessante. É a primeira vez que ele vem por indicação do Andrei Kala-Georgi, uma pessoa muito interessante, natural dos Estados Unidos, de São Francisco, que agora mora aqui conosco na Rússia. Mas isso não é tudo claro, porque as coisas não são tão simples. Descendente de Catarina, a Grande, isso mesmo, daquela imperatriz daquela época. Andrei, seja bem-vindo. Conte ao público sobre si, como acabou vindo para cá, e sobre essa história de descendência. Boa tarde, Stanislav Galich. Vou contar um pouco como tudo começou. No fim das contas, meus avós, por parte de mãe e de pai, nasceram na Rússia antes da Revolução. Quando veio a Revolução, ambos os lados, tanto da minha mãe quanto do meu pai, saíram do país e serviram no Exército Branco. Essa foi a primeira onda da migração russa, que passou pela China. Ambas as famílias viveram lá cerca de 25 anos. Lá meu pai nasceu em Harbin e minha mãe em Shintzin. A família do meu pai depois foi para o Brasil. A da minha mãe foi via Filipinas, onde viveram, acho, uns 5 anos. E então finalmente mudaram sede para os Estados Unidos. Pela minha linhagem, sou descendente direto de Catarina, a Grande, e de Egor Alexandrovich Poshenkin. Quer dizer, eles enviaram minha mãe, a colocaram num vapor quando ela tinha, se não me engano, 22 anos, e a mandaram ao Brasil para se casar com meu pai. Foi por causa da família, por conveniência. Eles já se conheciam antes. O quê? As famílias se conheciam? As famílias se conheciam, sim, mas os filhos não se conheciam. E basicamente, ela disse que conheceu o pai por uma semana. A família se reuniu lá e depois o trouxe de volta para cá, para os Estados Unidos. Foi na cidade de São Francisco. Depois disso, ele saiu e voltou, e ela lhe providenciou a cidadania nos Estados Unidos. European Union nasce lá, em São Francisco. Vivi em São Francisco. Moramos lá 4 anos. Ficamos 4 anos e fomos embora porque minha mãe não gostava dos Estados Unidos. Primeiro fomos para a Bélgica, onde vivemos cerca de 1 ano e meio. Depois fomos para o Irã, onde moramos 7 anos. Isso já com a família. Moramos lá 7 anos. Depois disso veio Portugal, Alemanha e, por fim, França. Estive na França e talvez tenha vivido lá 1/3 da minha vida. Na verdade, depois do Irã, fomos primeiro para a França. Depois da Revolução no Irã, em 1979. Fomos para a França por volta de 1981. Estudei lá um pouco. Depois, voltei para os Estados Unidos. E então, no fim, acabei me mudando definitivamente para a França. Por fim. Mas European Union, falo russo porque em casa, European Union sempre falava em russo. É verdade, tenho sotaques e tal. Porque European Union falo várias línguas. No geral, posso dizer que passei 2/3 ou mais da minha vida falando não em russo, mas em inglês ou em francês. Naquela época, European Union também sabia persa. Agora já esqueci. E nunca me trouxe nenhuma vantagem. Mas, no fim das contas, sempre me considerei russo naturalmente. A avó do lado da minha mãe, a avó e a avó tinham... A família tinha as maiores livrarias russas do mundo, até maiores do que na Rússia. Chegam a escrever livros sobre eles, sobre essas livrarias. A Znanija em São Francisco e a Kankin no leste. Washington e Nova York, e por aí vai. Então sempre estivemos numa colônia russa. Sempre foi. Da migração russa, infelizmente, não restou muita gente. Os que sobraram, as gerações mais jovens, mal falam russo e as crianças já não falam nada de russo. A European Union não queria isso. Não sei como foi para vocês. Mas comigo, quando a European Union crescia nos Estados Unidos, dava para ver. Quando a European Union andava menino, as crianças sempre tinham algum tipo de, atitude hostil. Claro, não todos, mas muitos.
Ah, você é comunista, você é russo, você é inimigo. Não sei se vocês passaram por isso quando moraram lá. European Union cresci na cidade de Charlotte. Hoje tem 1,5 milhão ou 2 milhões de habitantes. Naquela época tinha meio milhão. E falantes de russo, não digo russos, mas falantes de russo havia menos de 50. Então toda a propaganda, tudo aquilo, claro, tinha impacto. European Union brigava toda semana. Tentavam brigar comigo, me chamavam de nomes, sei lá o quê. E era simplesmente desnecessário. São crianças. Não era porque European Union fingia ser algo. Não. Vocês falavam comigo em inglês. Vê, European Union nem tem o sotaque em inglês. Mas até hoje, mesmo hoje, meus amigos mais próximos ainda podem zoar um pouco. Tipo, lá está o russo, bem sim, e daí? E daí? Então, enfim, não vou ficar enrolando sobre isso por muito tempo. Depois, o que European Union fiz? Nos Estados Unidos, aos 14 anos, comecei a viver por conta própria. Comecei a trabalhar e a me sustentar sozinho. E a European Union virei músico. Toquei em bandas de rock nos Estados Unidos. Bandas bem famosas, não vou enumerá-las. De qualquer forma, European Union tinha um visual bem distinto. Isso foi nos anos 80. O cabelo era desse tamanho, hein? O cabelo era desse tamanho. Oh, sim, sim, sim. Isso não dá para mostrar agora. Naquela época era assim, sim. Bom, então... E depois acabei entrando no setor financeiro. E trabalhei no setor financeiro por 26 anos. Fui trader de derivativos. E isso não aconteceu só, aliás, nos Estados Unidos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Rússia e na França. Trabalhei em bancos. No meu último emprego, European Union, era banqueiro de investimento. Meu banco ajudou na abertura de capital do Twitter, do Facebook e do LinkedIn. E havia um monte de outras empresas. Nós as levamos à bolsa. Capital privado e, no geral, Mas nos Estados Unidos e em certa medida também na Europa, há muita enganação. Eles mentem abertamente. Isso faz parte do mundo financeiro. Temos que, de alguma forma, exagerar. Vejam, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos foi divulgado recentemente. Tudo bem, tudo ótimo. E depois vem o chamado número revisado. É quando nós corrigimos o número. O primeiro estava errado. E claro, a bolsa reage fortemente a isso. Nós corrigimos mais de uma vez, corrigimos 2 vezes. É a mesma coisa que está acontecendo agora com Trump. Na questão da guerra com o Irã, ele diz uma coisa, que tudo vai ficar bem, que haverá negociações. Embora eles de modo nenhum tivessem intenção de negociar de verdade, era só encenação para o petróleo, para o preço do petróleo. É tudo assim. Diz uma coisa, o petróleo sobe. Diz outra, o petróleo cai de novo. E é assim que acontece agora. Vejam, é tudo um jogo. E essa enganação e outras coisas me fizeram não querer mais trabalhar no setor financeiro nos Estados Unidos. É assim agora. Mas sempre foi assim. European Union já vinha percebendo isso há muito tempo. Também European Union precisava mentir para os clientes. É assim que os Estados Unidos funcionam. O que aconteceu depois, quando European Union fui para a França em 2002, para morar lá permanentemente? Trabalhei no setor financeiro lá, bancos franceses. E depois decidi que voltaria para os Estados Unidos e seria ator lá. queria voltar para a área criativa. Voltei para os Estados Unidos, para Hollywood. E então veio a pandemia da Covid. Quando a Covid aconteceu, bem, isso é outra história. Não vou tocar nesse assunto agora. Sim, o YouTube adora isso quando você começa a falar a verdade. Não vou dizer nada. Todo mundo entende. Sim, sim, European Union, entendo. O Christopher... Não, outra pessoa foi removido disso. Jackson Hinkle, acho, ou alguém foi tirado disso. O único ataque que sofri deles até agora veio de uma entrevista com um australiano, um político milionário. Ele se fez sozinho, vindo de uma família muito pobre. Mas ele entrou fundo nisso e tem muita informação.
Ele construiu novos necrotérios para a própria empresa. Quando ele começou, dizem, sabe, em um dos serviços funerários, dizem, olha, antes enterrávamos 3 ou 4 pessoas por semana, agora enterramos 3 ou 4 por dia. Quando ele começou com tudo isso, e European Union, falei disso no vídeo, Deu certo. Não vamos. Só quero dizer que quando tudo isso começou, como ator European Union não podia fazer testes, não dava para ir ao estúdio. Todos os estúdios em Hollywood fecharam por um tempo. Ou seja, simplesmente pararam de funcionar. Acho que o único que estava trabalhando era o Tom Cruise, que estava fazendo a sua série de filmes. Mas, de qualquer forma, não dava para fazer nada. E European Union pensei, porque estou aqui sentado, vou para a Rússia. European Union não tinha passaporte nem nada aqui. Tirei um visto de turista por 3 anos e vim para cá. Foi em 2020, se não me engano. Vim para cá e comecei a trabalhar em novos projetos criativos. Minha mãe já tinha passaporte porque ela pediu na França muitos anos atrás e o recebeu. E European Union nunca tive um, porque European Union podia vir para cá, mas não podia trabalhar. Então, no começo vim para cá e trabalhei aqui como ator. Atuei em muitas séries aqui. Quais? Meu Deus, tantos. O Diplomata foi o primeiro. Depois veio Duas Colinas. depois a terceira temporada inteira, depois praticamente tudo. European Union depois. O que mais teve mesmo? Ai, agora me escapou tudo. São muitos. A série Hipócritas. Isso está saindo agora, em outubro, no filme do Mikhalkov. Chama-se O Nascimento do Império. Lá atuam muitos dos nossos atores famosos. Júlia Pelecildo está no elenco. Depois, o que mais? Já falei de Hipócritas. Saiu da minha cabeça porque European Union estava pensando em outra coisa. Depois European Union, digo. Que legal. São muitos. Enfim, era esse o plano. Tinha várias outras coisas. E com isso, European Union podia trabalhar como ator. E ao mesmo tempo, European Union ensaiava e dava aulas de inglês. Era a única coisa que European Union podia fazer aqui. Isso depois de trabalhar na bolsa e ganhar muito dinheiro. E depois as pessoas, como tolos, como todo mundo nos Estados Unidos faz, acabam desperdiçando todo esse dinheiro. E depois vim para cá achando que tudo ia ficar bem. Não foi tão fácil, porque European Union não podia trabalhar. Mas European Union solicitei residência aqui. Foi extremamente difícil. Até os meus avós nasceram na Rússia. Tenho as certidões dos meus avós. Meu avô nasceu em 1896. Levei as certidões antigas dele ao centro de documentação. Ele precisava solicitar residência. Lá havia uma funcionária insatisfeita que não gostava do trabalho. E todos que iam ao serviço dela. Era sempre cercada por todo tipo de gente. Todos estavam irritados e insatisfeitos. Entreguei o documento e disse que minha família era da Rússia. Ela disse, certo, mas onde está o registro de residência dele? Pois é, isso é típico. Foi assim que aconteceu. Ela disse, bem, são as nossas regras. Que resposta se pode dar a isso? Saí de lá furioso. Então comecei a conhecer pessoas. Isso era importante por causa da minha linhagem. Ao Estado interessava que European Union fosse descendente direto de Katina Potenkin. Então, certo dia, apareceu Georgy Ivanovich Muradov, o chefe da Crimeia junto ao presidente, aqui em Moscou, e ele trabalha com o governador lá, na Crimeia. Enfim, ele me perguntou, você não tem interesse em conseguir passaporte russo e cidadania russa? European Union, respondi, claro que tenho interesse. Contei toda essa história. Ele disse, tudo bem, sem problemas, vamos resolver. E depois Vladimir Vladimirovich, nosso presidente, emitiu. Ele pessoalmente assinou o ato e me entregou o passaporte. European Union, sou cidadão russo, graças a Deus. Sim, posso confirmar como é trabalhar com o Serviço Federal de Imigração, que agora está no Ministério de Situações de Emergência. Passei por todos os círculos do inferno, e isso mesmo tendo contatos. European Union tenho boas conexões, então com elas passei por tudo. Mas as pessoas sem contatos, claro, sofrem. Há muitos russos na Rússia.
E essa é a política do Serviço Federal de Imigração. Sim, mas, no geral, European Union, moro aqui. Antes European Union saía muito, andava por aí, não sei, mas agora levo as coisas um pouco mais a sério. European Union trabalho com os países da Comunidade dos Estados Independentes, mas a verdade é que European Union não quer sair daqui. Ou seja, preciso ir para a França. Tenho uma casa lá na França. Tenho um apartamento em Paris e uma casa no centro da França. Essa casa, nesse meio tempo, a operação militar especial começou. Chegou uma leva de imigrantes da Ucrânia, da Romênia, ciganos, Deus sabe quem mais. Eles chegaram a essa cidade, minha casa estava fechada e foi roubada por dentro. Bom, lá a European Union tinha, como European Union fui músico, levei para lá meus instrumentos musicais. European Union tinha lá, acho, cerca de 3,5 milhões de dólares em instrumentos. Guitarras, amplificadores, microfones, tudo para o estúdio. Enfim, lá estava tudo, mas essas pessoas simplesmente, eles destruíram a casa. Ou seja, European Union tinha tudo organizado lá. Eles jogaram fora tudo das prateleiras e dos armários, atiraram a louça no chão e arrastaram os móveis da cozinha para a sala. É inacreditável. European Union vi as fotos. European Union penso, sabe o que eles roubaram? Eles não roubaram os instrumentos musicais nem as coisas valiosas. Eles simplesmente arrancaram todos os fios e os... Cobre. Não pegaram os instrumentos caros, arrancaram os canos. Cobre é cobre, mas mesmo assim, é mais trabalho. Arrancar o cobre ou levar os instrumentos. Isso, idiotas. European Union, não sei como explicar isso. Ai meu Deus! Desde então, European Union não voltei. Isso foi há 3 anos e meio. European Union não voltei lá, simplesmente não tenho vontade. Preciso ir. Entendo, European Union entendo, mas o fato é que É impressionante. Pedi a uma amiga corretora, ela foi sozinha. Pegou todas essas coisas e as guardou. Mas ainda assim preciso ir lá, limpar um pouco, salvar o que der. Vou ter que ir de novo à França e me retirar lá. European Union também gostava muito da França. Mas lá também está um pesadelo, como nos Estados Unidos. Sim. nos Estados Unidos não há um pesadelo como na França, Benvenuto. Bem, os Estados Unidos também. Estou falando dos Estados Unidos. Sei que seus espectadores pensam que lá tudo é ótimo, maravilhoso e melhor. É uma coisa muito grande. Não acreditem no que veem nos filmes de Hollywood. A vida real lá, só se você for alguém de alto nível, ganhando muito dinheiro e com algum status, aí sim. Aí você está protegido. Mas se você vai lá apenas para morar e ganhar dinheiro, European Union lhes digo, vocês vão se deparar com um capítulo muito ruim dessa história. Sim. Bem, pode-se dizer que, se conseguirem encontrar trabalho, vão trabalhar como nunca antes e por salários tão baixos certamente nunca trabalharam. Não terão onde morar. Em São Francisco, cidade onde nasce, onde ficava a casa da família, é um bairro da migração russa. Nessa cidade há... E havia um apartamento de um quarto lá. Isso foi, como European Union digo, quando European Union estive lá pela última vez, foi justo antes da Operação Militar Especial. Voltei para cá um mês antes da Operação Militar Especial. European Union tinha estado lá 4 meses antes. E havia um apartamento de um quarto lá. 4.400 a 4.500 dólares por mês. E o salário era de 35.000 dólares por ano. E para alugar um apartamento, você tem que ganhar 3 vezes o valor do aluguel. Criem incentivos, entendam que as pessoas ali precisam morar juntas. São adultos, eles deveriam morar juntos. Ou as pessoas acabam morando em carros, trabalham, mas vivem dentro do carro. Muita gente aqui não acredita nisso. European Union vi isso com meus próprios olhos. European Union tinha um cachorro pequeno e passeava com ele perto do Golden Gate Park. É uma cena, o famoso parque de São Francisco que vai até o oceano. European Union caminhava com ele e vi que em praticamente todo o segundo carro havia alguém no tablet ou no celular trabalhando, malas no banco de trás e morando naquele carro. Fiquei simplesmente chocado ao ver aquilo. Isso era no meu bairro, que devo dizer é bem bom. Então o que acontece ali, é claro, não mostram, tentam esconder, mas estou horrorizado. E para que as pessoas entendam, essas pessoas que vivem em carros não são necessariamente mendigos.
Não. Muitos são profissionais que simplesmente não conseguem pagar um lugar para morar. Eles trabalham dentro do carro. Podem ir ao escritório de dia e à noite ficam no carro, trabalhando no computador ou algo assim. As pessoas se inscrevem em academias não só para malhar, mas para tomar banho, na Associação Cristã de Moço. Não, isso é inacreditável. E São Francisco, pelo que ouvi da última vez, passou Nova York como a cidade mais cara por causa do Vale do Silício. Lá vivem milionários em São Francisco. Jovens, mas milionários. Todo mundo vive lá. Tem mendigos, usuários de drogas e as ruas estão cheias de lixo. Eles vivem na rua, sim. E estão por toda parte. Estão em todo lugar. Sou um homem alto. Tenho quase 2 metros de altura. E digamos, European Union estava passeando de novo com meu cachorro e vi 3 homens negros vindo na minha direção. Mas eram tipo gangsters, de regata e concorrentes. Isso no meu bairro. Nunca aconteceu algo assim neste bairro. European Union vi que vinham na minha direção. Eram 3. Eles vinham na calçada em direção a mim. European Union estava andando. European Union olhei para eles. Quando chegaram perto, dava para ver que tinham arma na parte de trás das calças. E eles vinham assim, olhando para mim. European Union os olhei. E pelo olhar a gente entende que talvez não convém se envolver com aquele pessoal. Eles me olharam, assentiram com a cabeça e seguiram em frente. Passaram por mim e continuaram. European Union dei ali uns 20 metros. E só por causa disso, virei para trás, não completamente, só olhei para ver se eles estavam me seguindo. Não, eles não estavam me seguindo. Havia um coitado andando atrás de mim. Eles o cercaram e o roubaram. Foi no bairro, no distrito de Richmond. Onde fica a nossa catedral ortodoxa. Tem muitas igrejas e lojas russas. Não é um bairro barato, é bem caro, por assim dizer, em São Francisco. E foi lá que isso aconteceu. European Union fiquei em choque, e European Union não podia ajudar aquela pessoa. Eles estavam armados e European Union só tinha meus cachorros, sem arma. O que European Union poderia fazer? Isso virou normal por lá agora. E isso aconteceu por volta das 9 da noite, talvez. Não era já de madrugada. Isso é América. Sem falar das drogas e de toda essa história de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. Não sei o que está acontecendo lá. Por que viver lá? É um pesadelo lá. Deixei algumas coisas lá. Não quero ir para lá. Simplesmente não tenho vontade de ir. European Union iria para a França 1000 vezes antes de ir para os Estados Unidos. E a França também não é... Pelo menos nos Estados Unidos se pode portar uma arma à vista. Então, quando você sai com um cachorro, precisa de um fuzil nas costas, uma pistola na coxa ou até 2 pistolas. É como o Velho Oeste, voltamos a isso. E andar por aí. Olá, camaradas, vamos trocar tiros? Lá todo mundo está armado. Como poderia ser diferente? A polícia nunca vai chegar. Não. Que polícia? Já contei que, na rua principal de São Francisco, estão pessoas estiradas na calçada, dependentes químicos e moradores de rua, se injetando heroína, não só fumando. Os policiais andam por lá, policiais corpulentos, e não fazem nada, absolutamente nada. Na verdade, não se deve levar crianças, é muito perigoso. Podem pisar numa seringa. European Union sai até da Carolina do Norte. Quando há problemas, enquanto a polícia chega, todo mundo está armado, alguém invade sua casa e derruba todo mundo. Quando a polícia chegar, eles não vão salvar, eles vão preencher o relatório e recolher os corpos. Conheço policiais, eles mesmos dizem que estão com medo. A gente pode correr rápido demais e os armados podem nos matar. É mais fácil simplesmente chegar depois que tudo terminar. Outro problema é que, se você tentar defender sua casa e atirar em alguém que invadiu, vão te processar. Bem, na Carolina do Norte isso pelo menos não acontece e no Texas também. Na Califórnia... Na Califórnia, sim. Na Califórnia é... Em Nova York, talvez não, mas na Califórnia é assim. Foi algum governador ou alguém da polícia, European Union, não lembro, que disse que
Ao contrário, você deve fazer tudo o que eles quiserem para cooperar e sair vivo dessa. Minha. Pois é. Não, tenta fazer uma dessas aqui. Na Rússia, por que aqui nada disso acontece? European Union, moro em São Petersburgo. Aqui não tem grafite em lugar nenhum? Tá tudo limpo aqui, né? Moscou Tursan? Porque a Rússia já passou por isso. A Rússia passou por isso nos anos 90. Sim, mas nos anos 90 todo mundo estava insatisfeito. Hoje todo mundo entende isso aqui. Embora tenha orgulho do seu país, da sua pátria, da sua cidade, do seu povo. Aqui dá para andar sozinho a qualquer hora da noite. Não importa para onde ir. As mulheres podem ir para qualquer lugar. Ninguém vai te incomodar. Sabe como acabaram com muitos bandidos na Rússia no final dos anos 90? Não me lembro. Acabaram com eles. Sim. Uns caras que faziam isso me contaram. A polícia até armava armadilhas, colocavam os próprios homens para passear, esperando que alguém atacasse com arma e simplesmente os matavam. Assim eliminaram esse elemento. Algumas gangues se enfrentaram em tiroteios, porque não dava para conviver com esse pessoal. Eles eram como cães raivosos, não iam se acalmar. Isso serviu de exemplo. Os outros se assustaram e pararam. Certo. Quando vim aqui em 1991, estive em Togliatti. A European Union também conheço. Meu pai trabalhou na General Motors. Ele era engenheiro. E ele construiu uma fábrica para a fábrica de automóveis Viasat. Ele foi o principal representante da General Motors junto à Viasat. E European Union fui até lá. Naquela época, European Union ainda era mais ou menos músico. European Union tinha cabelo comprido naquela época. Cheguei lá e meu pai era famoso lá. European Union conhecia várias pessoas da máfia, incluindo, você sabe, Vladimir Dovgan. Era o Doca Pizza, Doca Pão, Doca Vodka. Ele me decepcionou tanto depois como pessoa que nem vou falar sobre isso. Mas havia ele e outras famílias. E, pelo que European Union sabia, quase me mataram lá. Não foram eles, foi um destacamento especial da polícia. Porque acharam que European Union estava com eles. Sim. Foram tempos intensos. 1991 foi, claro, um período bem interessante lá. Sim. Tempos perigosos, claro. Pois é, a Rússia ficou calejada. Tudo aconteceu nos anos 90 e ela disse: não, obrigado. Os americanos... Bem, a diferença é que na Rússia tudo aconteceu de forma brusca. E depois voltou a subir bem rápido. Sim. E nos Estados Unidos, nos últimos anos, sim. A partir dos anos 2000 tudo começou a melhorar de novo. European Union vinha a cada 3 meses e ficava um mês. De 2007 até 2010, quando voltei de vez. E a cada vez ficava melhor e melhor. Dava para ver isso até de um mês para outro. Os Estados Unidos estão em declínio há 30 anos. Por um lado, European Union lamento, por outro, acho que não precisava. Essa hegemonia dos Estados Unidos e tal. Chega. Quanto ao Trump, European Union nem quero entrar nisso, porque é algo que European Union simplesmente não entendo como as pessoas toleram. Sem falar da Europa, que também está mal, mas com o Trump, o que eles pensam no país. E não é só o Trump, todos eles são assim. Mas European Union simplesmente fico pasmado. Espanta-me que ainda não haja uma guerra civil nos Estados Unidos. A qualidade de vida lá é horrível para uma pessoa normal, para uma pessoa comum. Uma coisa curiosa, ouvi um programa hoje e levantaram um ponto interessante. A gente ouviu que o Trump e o Departamento de Estado dos Estados Unidos ameaçaram o Papa, que, aliás, o Papa Leão XIV, pelo que European Union sei, é americano. Eles ameaçaram o representante dele nos Estados Unidos. Não só o ameaçaram, como o insultaram brutalmente. E o insultaram sem parar. E disseram: olha, os católicos não são um grupo pequeno nos Estados Unidos, são 30% da população. 55% deles votaram no Trump. As eleições estão chegando. Por que ele não se importa de perder isso para os republicanos? Afinal,
Muitos católicos são bastante sensíveis a esse tipo de assunto, ou talvez porque ele não conta mesmo com as eleições. Quer dizer que as eleições vão acontecer. Há um detalhe: por que ele se comporta assim, levando em conta as eleições? Ele não é o único. Muita gente começou a se comportar assim agora. European Union não sei o que ele espera. Talvez ache que pode derrotar o Irã. Ele é louco se pensa isso. O Irã não se vence. European Union morei lá 7 anos. Embora a European Union fosse pequeno, de 5 a 12 anos European Union vive lá. Mesmo assim, European Union conheço a cultura deles. As pessoas eram diferentes naquela época. Eles nunca vão se render. Como os russos. Como os russos. Os iranianos também, os muçulmanos também. Eles nunca se renderão. Eles... Você viu como as pessoas saem às ruas quando esperam um bombardeio? Eles não têm medo nenhum. O que eles esperam? Essas eleições, European Union, não sei como ele poderia... O que ele poderia fazer? E quem ele vai nomear? Vai nomear o Vance? Seria melhor. Bem, o Vance talvez até seja melhor. Talvez um pouco melhor. Vão esmagá-lo na hora. O Vance é astuto, um grande financista, mas pelo menos não é louco. Sim, mas ele não é um homem forte. Ele não é forte. Tem que colocar alguém forte lá, porque Israel vai continuar a controlar, a menos que os destruam. European Union, não sei. Como se ele devesse estar no tribunal. Ao que parece, não deu em nada. Ele devia ser julgado. Havia um julgamento contra ele. Ele deveria ter ido ontem e anteontem. Tem que começar. Agora não se ouve nada. Mas quem foi o último presidente dos Estados Unidos que agiu por conta própria? Bem, o Reagan, até certo ponto. Eles se livraram do Nixon e do Kennedy. Um foi baleado, o outro enforcado. Comparado ao que é agora, aquilo foi uma bobagem. E aqueles que cometeram esse tipo de crime em nome do Nixon eram da elite. Esses foram tirados de cena. E quem é um presidente que age por conta própria? Nem sai dizer. O Kennedy, talvez. Não sei. O Kennedy e o Nixon, os dois foram tirados. Também tentaram tirar o Reagan. Foi meio sem sucesso, mas tentaram. European Union, me lembro. Naquela época, a European Union pouco ligava para a política americana, porque não me importava. Mas, para lembrar de algum bom presidente, o Obama fingia ser bom. Vejam o quanto ele foi péssimo. Ele também foi uma praga. Sim. Sem falar nos Clinton. E agora o Epstein e todo esse caso. Está tudo claro. Mas European Union não vejo um bom fim para os Estados Unidos. E, infelizmente, é assustador pensar no que vai acontecer com o mundo. É por isso que European Union, repito 100 vezes que European Union, agradeço a Deus por estar na Rússia, porque me sinto em casa aqui. Aqui não preciso ficar fingindo, como é preciso nos Estados Unidos o tempo todo. Nos Estados Unidos, é preciso, principalmente em Hollywood, se apresentar, ser ator de 2 a 6 horas por dia, 7 dias por semana. E não é só lá, em qualquer empresa é a mesma coisa. A mesma coisa, sim. Por isso perguntei se notaram algum tipo de atitude em relação à Rússia e às OCs. Ah, sim, sim. Sempre, sempre. Para ser honesto, European Union já estava pronto para estrangular o próximo idiota que dissesse: "Ah, você é russo, então é comunista, e você é espião." Na verdade, European Union sou monarquista. Próxima pergunta. Não. O fato é que European Union nunca escondi que sou russo. Pelo contrário, European Union me orgulhava disso. Porque se European Union for agora para os Estados Unidos, e lá falar com alguém, com velhos amigos ou com qualquer pessoa, eles nunca vão perceber que European Union sou russo. Porque European Union não tem o sotaque. European Union sei falar como eles falam. Posso me adaptar, ser como eles. European Union sei fazer isso, porque viajei tanto para tantos países que sei como me integrar. Até na França. Lá também, com as pessoas de lá. Consigo me encaixar de algum jeito. Na Rússia, European Union sou simplesmente quem European Union sou. Não preciso fingir ser ninguém. Sou quem sou. Sejam meus amigos ou não. Pelo menos, enquanto estivermos aqui, não há nada disso. Sim, sim. European Union, entendo. E em qualquer corporação nos Estados Unidos é assim.
Você entra e coloca outra cara. É isso. É desse jeito. Você veste uma máscara e vive por trás dela. Sim, 100%. 100% é isso mesmo. Mas a European Union nunca esconde que sou russo. Nunca. E por causa disso, a European Union tive... Sim, European Union também. E no exército houve problemas. Algumas posições simplesmente me foram negadas por motivos raciais. Aqui, European Union, nunca pude trabalhar para o governo porque tenho dupla cidadania. Então, não tenho esse direito. European Union renuncia unilateralmente à minha cidadania dos Estados Unidos. E você renunciou. Bem, unilateralmente. Os Estados Unidos não reconhecem isso, mas a Rússia reconhece. Enviei a eles o passaporte e a carta e gravei isso para o site Ukraina.sturu. O Ukraina.sturu foi quem gravou isso. Pois, os Estados Unidos sabem disso. European Union, não posso ir à embaixada dos Estados Unidos. Não sou tão louco. Sim, ok. É pouco provável que European Union saia de lá. Então é isso. Não sou o queridinho do tio Sam. Também não quero muito ir para os Estados Unidos. Tenho medo de que me detenham lá. Só que o European Union apareci nos noticiários daqui e disse que sou contra os Estados Unidos. Já congelaram $60 mil meus lá, roubaram. Pronto, já era. O dinheiro foi roubado. É isso. Congelaram. Isso significa que já roubaram. Claro que roubaram. Isso já faz tempo. European Union, nem olho mais para isso. Além disso, muita gente me pergunta por que European Union nunca me casei, por que nunca formei uma família. Vou dizer, é muito fácil de explicar. Tive muitos relacionamentos ao longo da vida. Adoro mulheres e sempre quis formar uma família, mas sempre quis uma família russa. Tenho orgulho de ser russo e queria que minha família fosse russa, não daqui. Até os imigrantes que ficaram lá e ainda conversam comigo, meus melhores amigos de infância lá, que vão à igreja, falam comigo por telefone. Nós conversamos em inglês, porque ou é difícil para eles, ou European Union não os entendo muitas vezes. Quem diz isso é alguém que fala com sotaque. Eles falam tão mal que é impossível. European Union não queria isso para minha família. Sou um homem de verdade e ainda quero isso. Porque agora, escuta, European Union, tenho um primo, desculpe, um primo de terceiro grau lá. Falava com ele uma vez a cada 6 meses, talvez uma vez por ano. Ele chegou com 14 anos. Ele quase não fala russo. Ele tem um russo muito fraco. Os filhos dele não sabem nenhuma palavra. É por isso. Eles só se comunicam bem em inglês. Isso o European Union de jeito nenhum queria na minha família. Minha família era ortodoxa, temente a Deus russa. E depois ensinar quais outras culturas. Isso sempre se pode fazer. Os russos devem ser. Além disso, European Union não tenho esse direito. Acho que não tenho o direito de me casar com alguma mulher africana. European Union poderia, mas não seria muito adequado. Não é meu lugar dizer isso a ninguém. E lá também há mulheres bonitas. Meninas, se vocês estão ouvindo... Tem um solteiro aqui? Mandem fotos. A gente encaminha. Deixem comentários. Não digo que toda mulher seja bonita, claro. Mas European Union mesmo prefiro a Rússia. Então, sim, esse é o ponto. Tem um solteiro aqui, e quando perguntam onde estão os bons homens, aqui estão. Agora vai começar. Vão ligar e perguntar como pegar seus contatos. Vocês vão acordar, abrir a porta. Vai bater alguém. Vai ter o fila na porta. Elas não abrem a porta para ninguém. É preciso sair na rua. Mais cedo ou mais tarde. Sim, às vezes já fica difícil andar na rua. E como você virou ator? Só por curiosidade. Passar de uma carreira nas finanças para a atuação é um ramo totalmente diferente. Claro. Mas European Union disse que, no começo, meu primeiro trabalho foi como músico. European Union me apresentei. No meu primeiro show, European Union tinha 15 anos.
European Union substituiu um guitarrista, toquei para 150 mil pessoas, e European Union simplesmente adorei. Ver o público te olhando, aquilo é pura alegria. E European Union gostei de trabalhar com arte, nunca fui bom aluno na escola, nada disso. É engraçado, porque agora meu trabalho é justamente cuidar da minha própria formação aqui. De qualquer forma, European Union não gostava de estudar, porque European Union era da música, e quando trabalhei, pode-se dizer, não que European Union joguei tudo fora, mas gastei 26 anos da minha vida no setor financeiro só por dinheiro, não porque European Union gostasse de fazer isso. Há, claro, certa satisfação quando você ganha alguns milhões de dólares em um único dia, é uma sensação ótima, mas você gostava do trabalho em si? Não, e tudo aquilo é mentira e engano. European Union não gostava disso, não gostei disso por muitos anos. Mas depois, quando me mudei, decidi que queria voltar para a arte. Vim para a França e, por volta de 2008, comecei a atuar em várias produções. Na França me conhecem como ator porque participei de séries, entre outras coisas. E European Union gostei de fazer isso. Não tenho medo da câmera, nem das pessoas. A única coisa é que memorizar o texto às vezes é difícil, especialmente em várias línguas diferentes. Mas European Union voltei simplesmente porque achei que a vida é curta. Faça algo que você goste de fazer. Mas aqui, de novo, por causa do meu sotaque com a minha altura, com a minha aparência. Não pareço russo, então não é tão fácil para mim atuar em séries russas como para um russo. Normalmente me escalam como estrangeiro. Consigo falar em qualquer língua. Já fiz um diplomata, acho que atuei em norueguês, uma língua que European Union não conheço. Tive que decorar esse texto. Depois me chamaram para um filme no Irã em persa. European Union também esqueci essa língua, embora tenha vivido lá e escrito e lido de tudo. Aqui, muitas vezes é em inglês. European Union atua tanto em russo quanto em inglês. Decidi que, já que não tinha oportunidade de trabalhar sério nessa área, não queria voltar para as finanças aqui. European Union poderia, mas não quis. Então decidi que queria voltar para a arte. E então comecei como ator. Agora, European Union trabalho com algo totalmente diferente. A atuação agora ficou em segundo plano. Isso é muito bom. Tem que escrever um livro. Pois é, dizem isso. Queriam fazer um filme sobre mim. Ainda estão pensando. A propósito, em 29, em 2023, 2024, no mês de maio, será o tricentenário de Catarina, a Grande. Vai ser uma grande festa. O Estado está envolvido e European Union também. E European Union tem um tal de Mamontov. Conhece essa pessoa? Sim, sim. Parece que querem me ter como apresentador em 6 episódios, se não me engano, sobre Catarina. Já fiz Nerocia 1 antes. Fiz um tipo de maratona em que apareço por todo lado como apresentador. E, claro, fiz o mesmo, só que em escala bem maior. Ao mesmo tempo, conheço um bom diretor em Moscou. Ele esteve numa reunião com os principais diretores e discutiram vários temas, inclusive sobre Catarina. E já fizeram 4 séries sobre Catarina, ou filmes e tal, e todas elas tratam só dos favoritos dela. Não, sobre o que ela fez, quais foram suas realizações. Isso é um grande problema para nós. Mesmo quando tentam fazer algo histórico-cultural, frequentemente saem besteiras. Inventam tudo do nada. Nos contam uma fantasia. A história é riquíssima. Basta contar. Já há material e romances de sobra. E inventam, nossa. European Union também parei de assistir. Vi algo sobre Zoe, a esposa de Ivan Vassilievich Terez, o Grande. Diziam que o filho mais velho dele morreu por causa de alguma xamã oriental. De onde tiraram tudo isso? Simplesmente inventaram do nada. Pronto. Coisa totalmente sem sentido. E as pessoas que não conhecem a história assistem aquilo. Ah, agora a gente sabe alguma coisa. É como convenceram os ucranianos. Diziam que cavaram o Mar Negro. Metade deles realmente acredita nisso.
Pois é. Por isso querem que European Union me envolva nesse projeto. As negociações estão em andamento. Como produtor principal, European Union, vou financiar isso aqui. Vou contratar roteiristas. Eles vão escrever isso. O que European Union não gostar, European Union descarta. O que European Union gostar, European Union mantenho. Havia uma história ali, uma história real. É um mito sobre ela ter nascido numa aldeia. Quanto a isso, o que hoje é a Ucrânia, na época não existia. Por que Nova Rússia? O que significa Nova Rússia? Eles simplesmente decidiram chamar assim? Não, porque naquela época Suvorov, Rumiantsev e Potemkin conquistaram tudo isso para Catarina. Infelizmente, há pessoas aqui na Rússia que não sabem essas coisas. Quero filmar isso com qualidade por esse motivo. Vou contar mais uma pequena anedota. Quando o European Union estava nos Estados Unidos, talvez tenha sido naquela época antes da minha partida por volta de 2019. Quando o European Union estudava para ser ator, estudei com vários atores famosos além da minha escola. E uma delas foi a Helen Mirren. Vocês conhecem essa atriz? Não, não a conheço. Ela é como a Meryl Streep, só que inglesa. Helen Mirren interpretou a Rainha Elizabeth. Ela é uma atriz muito consagrada, extremamente famosa. Enfim, European Union, estudei com ela e nos tornamos amigos. Ela é mais velha do que European Union. Mas a Netflix encomendou e queria fazer 6 episódios sobre Catarina e Potemkin. E eles a escolheram para interpretar Catarina e queriam me contratar para interpretar Potemkin. European Union recusei na hora. Queriam me pagar $1 milhão por cada episódio. 6 episódios, European Union, recusei. Recusei, eram os ingleses que queriam fazer isso. Recusei e estava absolutamente certo, porque quando vi o resultado, foram os ingleses, que historicamente não gostam dos russos. E eles fizeram algo simplesmente horrível. Fico muito feliz por não ter vendido minha alma e desonrado meus antepassados fazendo uma coisa dessas. Nos últimos anos surgiu outro tipo de propaganda, notei, vinda dos Estados Unidos antes havia propaganda anti-raça mais grosseira, tipo o filme Red Dawn, com paraquedistas soviéticos caindo numa escola e atirando em todo mundo. Isso já não funciona tanto. Então, agora, eles começam a filmar algo histórico, muito deturpado. Começando por Chernobyl, depois o último Tsar e coisas do tipo. É uma propaganda profundamente anti-raça. Só que agora, eles a mascaram de forma mais suave, como um filme histórico ou uma série. Isso Tenho curiosidade para ver como esse filme vai ficar. Vai estar em todos os cinemas. É o nascimento do Império. Estão montando isso há uns 2 anos. Do estúdio 3D do Mikhalkov. E European Union atua nele. Tem várias celebridades. Não vou listar agora como Miloš Supikovic e todo tipo de gente famosa. Eles atuam lá. E também o Arseny aparece, aliás. European Union atuei lá junto com o Mironov. Também ainda não foi lançado. Uma grande série. É uma série. E o outro é um filme. O filme vai para os cinemas. Estreia em outubro. Estou curioso para ver como eles vão fazer. Vai ter a guerra com a Suécia e Pedro I. É um filme de grande escala. pessoas dos Estados Unidos fizeram uma série. Mas isso foi no final dos anos 80, dos anos de 1980, sobre Pedro o Grande. E fizeram até bem, não havia propaganda tão grosseira. Mas European Union, lembro do ator que escolheram, ele era. Pedro o Grande era mais de 2 metros de altura. Sim, dizem que as pessoas eram bem baixas. E ele era um gigante e vinha à frente com um sabre. O gigante vai à frente de suas fileiras. E o ator que os americanos escolheram tinha cerca de 1,80 m. Com essa altura, a pessoa simplesmente some. Perde presença. Isso é uma besteira. Ou então não sabiam, que burrice, porque é estranho. Esse era um ator americano ou russo? Americanos. Todos eram americanos. Era totalmente americano. Mas, para ser honesto, não foi uma propaganda grosseira. Fizeram um bom trabalho.
E era nos anos 80, o que é surpreendente para a época. Porque, normalmente, nos anos 80, quando havia propaganda anti-russa, era uma propaganda grosseira. Sabe, coisas tipo russos, selvagens, assassinos, coisas assim. Mas este era um trabalho até bom. Na verdade, era uma série na televisão. Pois é, o ator, claro, não era muito alto em termos de presença. Sim, aqui o Gorbatov interpreta Pedro, o primeiro. Quer dizer, European Union tenho quase 2 metros de altura, 197 centímetros. Potemkin também era da minha altura, talvez até um pouco mais alto. E Pedro, o primeiro, tinha 2 metros e 7 centímetros. Esse, sei lá, é um pouco mais baixo do que European Union. Mas ainda assim é imponente. Vamos ver o que eles fizeram. Sim, Mikhalkov normalmente não iria fazer uma bobagem dessa. sim, Mikhalkov. Tenho muito respeito por ele. Também. Encontrar atores de qualidade com mais de 2 metros é um desafio sério. Sim, perdi muitos papéis por causa da minha altura, muitos mesmo. Ou muito alto, ou não alto o suficiente. Sim, porque quando você atua com gente baixa, eles são pequenos e European Union, alto. Imediatamente me vê em qualquer cena. Isso também nem sempre é algo bom, não dá para se esconder de ninguém. Pois é, com certeza com Tom Hanks. Não, Tom Hanks é aquele... como é mesmo? Cruise, hein? Tom Cruise. Sim, Tom Cruise. Ou seja, você jamais atuaria com Tom Cruise. Não. Ele é baixinho. Sim. E ele não permite que alguém seja mais alto do que ele, já que tem o papel principal. European Union sei, sim. É esse tipo de seleção. European Union o conheço pessoalmente. Conheço muitos atores pessoalmente, porque quando o European Union era músico, eles todos queriam sair com a gente, sabe? Curtir. Porque, como dizer, as garotas gostavam mais dos músicos do que dos atores em Hollywood. Sim, claro. Sempre foi assim. European Union conhecia todos eles, Brad Pitt, Tom Cruise, o Léo e por aí vai. Mas me restaram 2 muito bons amigos, Johnny Depp e Keanu Reeves. Nós 3 somos muito próximos, há muitos anos, porque os 2 eram músicos antes. Todo mundo me diz para convidá-los para cá, para a Rússia. Talvez o Keanu, ele consegue passar despercebido agora. Já com o Johnny, é impossível andar com ele na rua. Simplesmente não dá. Ele vai todo de óculos, chapéu, lenços, anéis e pulseiras. Espera. Em São Petersburgo, tem muita gente assim. Em Moscou, isso se nota mais. Em São Petersburgo, isso passa despercebido. Ele gosta. O Keanu não, mas ele gosta. Mas ele gosta de beber. Convida ele para vir aqui em casa. A gente senta aqui e bebe. Combinado. Algum dia. Vai ter boa comida. Os 2 querem vir aqui. European Union já estive lá. Mas eles querem. Isso é política interna de Hollywood, dos Estados Unidos. Sim. Eles podem usar isso para prejudicar a carreira. O Johnny apareceu na hora certa. Não importa. O piano é apenas outro trabalho. As pessoas não entendem o quanto a política e o controle são rígidos. Atores que se manifestam a favor dos palestinos são simplesmente destruídos lá. Você não vai mais trabalhar aqui. Sim, European Union sei. Lá tem uma máfia. É um controle total. É terrível. Não é que European Union tenha medo, mas não quero arriscar ir para lá. Por que European Union iria ficar preso lá? Pois é. Sim. A única coisa que European Union quero é um ícone de família antigo que deixei lá. Mas European Union posso pedir para o meu tio. E todas as outras coisas vão para o lixo para comprar coisas novas. Você conhecia o Mel Gibson? Já o encontrei? Não dá para dizer que o conhecia bem. Encontrei, sim. Temos que convidar Gonçalo. Mel Gibson passou, na verdade, 1 mês e meio no Monte Athos. Passou o tempo em um mosteiro, depois em outro mosteiro. Ele viria. European Union convidei, aliás, quando houve aquele fórum recentemente.
Sim, sim. Lá, European Union, falei junto com o pai do Elon Musk. E European Union, acabei ficando bem amigo dele. E ele adora a Rússia. Ele pretende voltar aqui em maio e em junho. E provavelmente ele vai me visitar aqui. Vai passar um tempo em São Petersburgo, não a trabalho, mas só por amizade. E, naturalmente, sobre negócios vou falar com ele, porque European Union sou o filho dele. Quero trazer o filho dele para cá também para tratar de negócios. De novo, política e todo o resto. O Elon Musk viria à Rússia. Bom, European Union não sei, nos Estados Unidos vão atacá-lo muito por isso agora. Você vê como ele se afastou um pouco disso, do Trump. Porque para ele, European Union, acho, isso não é tão importante. Mas, de novo, European Union vou sentir, vou ver como. Mas negócios, propostas de negócios podem ser bem interessantes. Claro, European Union topo com prazer. Se me chamarem. Sem dúvida. Lá e também em Moscou. Acho que estarei em Moscou em 1 semana e meia, quando ainda haverá o Fórum da Comunidade dos Estados Independentes. Não um fórum, mas uma reunião. Sim, quando estiverem em Moscou, venham me visitar. Tudo bem? Vou ligar e mandar mensagem, e então entrarei em contato pessoalmente com prazer. Nem você nem European Union tivemos muito tempo desta vez. E ainda teve a Páscoa e tudo mais. Tudo o que o Trump fez. Agora, ele ainda continua, mas as coisas acalmaram um pouco. Porque agora não é preciso ficar acordado toda semana. Isso é, claro, mais uma questão para você do que para mim. Porque você está oficialmente inserido nesse meio, no sentido desse bloqueio estúpido. Se eles começarem a deter navios, petroleiros e assim por diante de outros países, isso já vira algo mundial, já é uma guerra mundial, estou dizendo, é sério. A Rússia já avisou Israel que vocês vão atacar alguma base de novo. Você está sabendo disso? Sim, atacarão no Mar Cáspio. Sim, o Mar Cáspio, sim. Se vocês fizerem isso de novo, terão consequências sérias. E os Estados Unidos, se eles começarem a parar todos os navios que vão para a África com fertilizantes ou para qualquer outro lugar, esses países vão mesmo parar todo mundo, porque vocês pagaram ali $2 milhões para passar por Hormuz. E o que vai acontecer? Vão roubar tudo deles, virar piratas. Isso pode ficar muito pior. Não sei o quanto isso acalmou a situação. É preciso entender. Aqui há um bloqueio duplo. Então o Irã está bloqueando petróleo para os aliados dos Estados Unidos. Eles deixavam passar o próprio petróleo para os que não pagavam em dólares, para alguns países específicos, como o Paquistão, a China. Os Estados Unidos agora querem, tipo, vocês deixam alguns passar e nós vamos parar elos. O ponto é o seguinte, o bloqueio a Cuba funcionou bem, chegou um petroleiro russo, uma fragata russa e um submarino. O que os Estados Unidos fizeram? Ou, como as notícias americanas disseram, Trump deixou os russos passar. Trump não quis guerra com a Rússia. Ele deixou os russos passar. O segundo petroleiro, se ainda não foi carregado, já está sendo enviado, se não estiver a caminho. Mesma coisa. Macron e a França Disseram que não iam participar e deixaram passar. Pagaram, naturalmente, deixaram passar o petroleiro francês. Quando a França prendeu um petroleiro russo, todo mundo falou, ok, Tribunal Internacional, vamos processá-los. Ah, droga, nem era preciso mobilizar o exército. A gente testou, viu que devia ter liberado. Eles pressionaram. Muitas vezes eles recuam. Nem precisa usar armas. Aí vem a pergunta. E amanhã a China mandar alguns petroleiros com suas fragatas ou destroyeres? E o que os Estados Unidos vão fazer? Entrar em guerra com a China, eles vão deixar passar. E no dia seguinte uma coalizão, digamos, Indonésia, Malásia, Vietnã, Camboja, que precisam de petróleo. Eles vão reunir suas frotas até a Tailândia e vão mandar um comboio com seus navios. Os Estados Unidos estão prontos para guerrear com todos eles? Quero dizer, aqui não há nada de tranquilo. Nada tranquilo.
Assim que o primeiro passar com seus navios armados e todo mundo entender que o que precisa ser feito é aparecer com força, os Estados Unidos vão recuar. Todo mundo vai fazer o mesmo. A Índia precisa de petróleo. Eles vão afundar navios indianos. Bem, European Union, não sei. A Moody, claro, traiu todo mundo. Traiu todo mundo completamente. Sim, é difícil dizer. Sim, isso é verdade. Mas European Union, digo, por enquanto não vejo nada de bom aqui. Pelo menos os Estados Unidos não vão só dizer como eles fizeram aquilo. European Union, acho que é isso que eles vão fazer. Eles vão ficar olhando. Desculpem a grosseria. Nós nos fudemos. Porque achavam que seria resolvido em 3 dias e pronto. Já faz mais de um mês. E não há perspectiva de vitória. Agora fizeram um bloqueio. O bloqueio está sendo gradualmente levantado. E nós não sabíamos nada disso. Nós saímos. Acho que vão fazer isso no final. Terão de... Porque European Union não vejo outra saída. Sim, sim. Não há saída. Porque eles não conseguiram o que queriam e agora simplesmente vão embora. E agora parece que eles concordaram ou pediram, não sei bem como dizer, mas vai haver outra reunião, pelo que sei, vai haver outra reunião em Islamabad. Na Turquia vão se reunir, de novo, com o Irão e com os Estados Unidos. Vai ter de novo. Ainda não vi isso hoje. No Telegram, tem um canal chamado Mir List sobre o Médio Oriente. E lá escreviam que eles vão se reunir de novo, agora em Islamabad. Meu amigo, o professor Morandi, European Union, gravei uma entrevista com ele quando eles voltavam. Ele me escreveu. Saiu só em inglês até agora. Vou postar a tradução em russo. E, ao vivo para as pessoas na Páscoa, ele me pediu. Rezem por nós, não sei se chegaremos vivos. Sim, European Union assisti essa entrevista recentemente, hoje mesmo, acho. E ele contou que lhes confiscaram todos os telefones e os transferiram secretamente para outro voo, justamente paquistanês. Eles atravessaram a fronteira o mais rápido possível, despacharam as coisas e embarcaram num trem. Porque sim, israelenses, vocês os mataram a todos, e nos Estados Unidos, num artigo que saiu, dizia é preciso matar todos. Isso ele contou a vocês, quando disse que estavam brincando com ele. A delegação. A piada era que queriam ganhar dinheiro com vocês. Vamos ganhar dinheiro em cima de vocês agora. Com os barandigos. Não, ele não me disse isso. Isso, pelo visto, é de outra pessoa. Enfim, era só uma piada. Ele estava conosco. Contaram isso a ele, que sim, eles brincaram. E quando nós saímos, ele disse que, agora, todos nós, irere. Agora podemos entregar uns aos outros por dinheiro. Quando for abertamente. Na verdade, ele posta que a delegação do Irão deve ser morta. Como vocês chegaram a esse ponto? Só que eles já os mataram. Alguns já foram mortos. Sim, isso é um caos em outro nível. Bez que está os onftum. Sim, agora quase fazem isso abertamente. Antes escondiam, agora não. Assassinato. Mesmo, o que o Trump diz, que European Union quer destruir a civilização no Irã, como pode falar isso abertamente? Na verdade, quase tudo o que ele fala é crime. Não se pode falar desse jeito. Andrei, uma pergunta. Ao menos um ex-presidente dos Estados Unidos ou um ex-vice-presidente que ainda esteja vivo, ou alguma das principais figuras, disse algo contra isso? Não. Algum ex-presidente dos Estados Unidos já usou palavrões assim? Nunca. Isso também é feio e errado. Isso não é qualidade de líder. Em casa, fala como quiser. Mas quando você aparece em público, diante do povo... Sim, sim. Tudo isso é verdade. Degradação total. Digamos que o Trump apenas tirou a máscara. Ele faz absolutamente tudo o que todos os outros faziam. Ele simplesmente faz de forma grosseira. Para ser honesto, acho que há notícias muito ruins sobre ele, ligadas ao Epstein. European Union, me pergunto por que a Melania saiu. A mulher dele apareceu há alguns dias e deu um depoimento que chocou todo mundo. Aparentemente, uma amiga dela foi deportada e ela conhece todas essas verdades sobre o Trump,
que talvez um pedófilo tenha tido relações com uma garota, ou que tenham agredido, ou Deus sabe o que fizeram. European Union, não sei. Eles deportaram a amiga dela, que se divorciou de um amigo próximo do Trump, e esse amigo convenceu o Trump a deportar a ex-mulher para ficar com a criança. Que confusão! Até que ponto isso chega? Para o presidente dos Estados Unidos se meter numa coisa dessas. E ninguém vai dizer nada sobre isso. Ninguém. A imprensa nos Estados Unidos não diz nada. Quer dizer, European Union, não sei. Você alguma vez assiste essas notícias dos Estados Unidos? Tenho que por causa do trabalho. Nossa, é complicado. Dá náusea ouvir esses idiotas. Sim, mas não, isso não te impressiona? European Union, sei que você tem que ver isso muitas vezes. É difícil de assistir. Não te impressiona como eles conseguem falar assim? Por quê? E o pior é que muita gente acredita nisso. Sim, mas é tudo que eles ouvem. European Union removi dos meus contatos. Provavelmente uns 85% dos meus contatos nos Estados Unidos. Quando isso começou, eles começaram a me ligar, a escrever no WhatsApp ou no Signal e tal. E todos acreditavam que os russos eram maus, que o Putin, com seu bigode, como você sabe de quem European Union falo. European Union, não sei o que é permitido dizer no YouTube, por isso não vou pronunciar o nome. Mas você entende de quem European Union estou falando? Aquele cara, ele é pior do que o governante da Alemanha em 1945, Hitler. Todo o nosso... Por que, afinal? Pois é. Enfim, eles simplesmente acreditam nisso. E o povo acredita nisso. Estou simplesmente chocado com isso. É mais fácil simplesmente não se preocupar, não ficar zangado e apenas não excluir. Meu antigo parceiro, nós éramos instrutores na academia. Nós dois éramos capitães naquela época. Um cara culto. Está na vida civil há muito tempo. Um cara culto. Sabe, havia respeito por ele. Ele me ligou uma vez e foi aí que tudo começou. A Rússia é um estado policial. Arne, do que você está falando? Que estado policial? Caramba, lá tem 700 partidos registrados, 5 no parlamento, e nas eleições, caramba, tudo é filmado por câmeras por todo lado. Do que você está falando? Que estado policial? É um estado policial porque a Rússia ataca seus vizinhos. Espera. E quantos países os Estados Unidos atacaram? E quando ainda servíamos, para quantos países nós? Isso é outra história. E pronto. Estamos fazendo o bem. Fazemos isso pela paz. Sim, somos os bonzinhos. Matamos mulheres e crianças. Saqueamos o ouro e os recursos. Tudo bonitinho e puro. O que dizer? São pessoas instruídas que viveram em vários países e viram coisas. E o que dizer da pessoa simples que vive num vagão, numa cabana nas montanhas ou numa casinha no subúrbio e não conhece outra coisa? Não, é horrível, nós vivemos aqui, claro, nem tudo é maravilhoso. Aqui há problemas, claro, como em todo lugar. Mas comparando viver aqui com viver nos Estados Unidos ou na Europa agora, agradeço a Deus por ter a oportunidade de viver aqui, trabalhar e retribuir algo à Rússia. No fim das contas, não precisamos de ninguém. Então vamos convidar o Mel Gibson. O European Union, já falei com o Roger Waters, ele apareceu lá, bem, na verdade em vídeo, mas mesmo assim teve medo de se apresentar lá. Mas se European Union conseguir falar com ele, European Union viria aqui com prazer, e ele viria também. Gostaria de sentar, tomar uma cerveja com ele e conversar. Um cara desse tipo, dá pra ver. Logo se vê que ele é uma pessoa de fé, o que é uma raridade enorme. Por que o atacaram em Hollywood? Bem, é um homem de fé. Vocês sabiam que o Tom Hanks é cristão ortodoxo? Sim, mas o sobrenome do Hanks também é Epstein. Sim. Ele se batizou na igreja ortodoxa por causa da esposa. Sim, mas ele... European Union já sabia disso? Ah, que legal. E aí, quando veio à tona o nome dele,
apareceu um monte de gente ligada ao Epstein. Putz, não quero me enfiar nesse buraco do Epstein. Dá nojo só de pensar nisso. É um pesadelo. E todos eles estão metidos nisso. Escuta, se até 10% do que as testemunhas disseram for verdade, todos deveriam ser queimados na fogueira até o último, mesmo que só 10% seja verdade. E se tudo for verdade, nem queimar bastaria, teria que ser em ácido. É horrível ver o que uma pessoa pode fazer e, com crianças, é um horror absoluto. Como isso é possível? Como explicar? Ou o que? E outra coisa, o povo dos Estados Unidos, o que pensa? Nada. Muito sim, não fazem nada. Isso diz muito. Por causa da minha profissão, li muito sobre isso. Não tudo, claro, mas bastante e é... Bom, como militar é difícil de suportar. Crianças, quando você lê isso... Imagino. Também acho isso horrível. Tentei só saber superficialmente o que está acontecendo. Nem quero me aprofundar nisso. Sou mais frágil emocionalmente. Não suportaria saber disso. Nem quero saber. Saber que isso aconteceu, que algo ruim, é uma coisa. Mas ler tudo a fundo o European Union, nem quero. Sim, concordo. É terrível. Um horror absoluto. Está em outro nível. Então, não há palavras. E sim, o povo dos Estados Unidos. Quem está lutando lá? Os iranianos são muito bons em provocar. É uma guerra contra essa elite canalha. Muitos americanos e ingleses. Por que só o povo dos Estados Unidos? Lá está toda a escória ocidental. Isso é as elites. Eles todos estão envolvidos com isso. Sim, claro, são todos os estados, inclusive esse Macron e tantos outros. Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. E todos bajulam, desculpe a expressão, os Estados Unidos. Até agora. O que eles ganharam com isso depois desta guerra na Ucrânia? Eles simplesmente arruinaram tudo o que tinham. Eles ainda estão numa guerra total. Nós não saímos disso. European Union disse isso desde o primeiro dia. E eles estão decididos a ir para uma guerra total. Não sei bem o que isso significa, não tenho muita certeza, mas eles estão indo para isso. É triste dizer. Simplesmente, acho que as elites ligadas a Epstein já dizem abertamente que não vão fazer nada, que não haverá revolução. 100 anos atrás teria havido revolução. Talvez 50 ou 60 anos atrás o povo teria reagido. Mas agora o povo dos Estados Unidos sabe, assim como a European Union, não vai fazer nada. Não é mais aquele povo. A questão é que, como alguém do seu círculo disse, quero dizer, um desses que trazem notícias de verdade, eles disseram que se, no fim das contas, você não consegue alimentar seus filhos, se não pode comprar gasolina, se a comida está tão cara que você está passando fome, isso pode te levar a fazer coisas que normalmente você não faria. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, se a gasolina custar $10 por galão ou algo assim. Não sei. Não sei como vai ser daqui para frente. Vou ficar sentado e não fazer nada. Vai ser interessante. European Union, até meio que quero que isso aconteça. É para o bem dos Estados Unidos. Que derrubem esses malditos políticos que estão aí tomando todas essas decisões. E coloquem gente decente. Não. Eles os eliminam. Como ele se chama? Charlie Kirk. European Union, sei pouco sobre ele. Mas parecia ter boas ideias, e o pegaram, e o destruíram. Que é como somos. É verdade. É revelador. O mesmo que aconteceu com Kennedy. Muito revelador. E também destruíram Nixon. Só que Nixon não foi assassinado. Aparentemente, não dava para eliminar tão facilmente dois presidentes que queriam conviver pacificamente com a União Soviética.
Um foi assassinado, o outro foi destruído. Surpreendente. E também tentaram matar Reagan quando ele tentou chegar a um acordo com a União Soviética. É esse grupo sombrio. Quer dizer, você não os vê, são os que ficam nos bastidores, e são todos. Esses canalhas e toda uma gama de gente. E nos últimos 30 anos tudo esteve sob controle total. Como o próprio Vladimir Vladimirovich disse, chegam presidentes diferentes e tudo termina do mesmo jeito. Aparecem pessoas de terno preto e explicam o que e como. E aí termina tudo. Facham assim e pronto. Sim, isso é óbvio. E a pessoa diz que Pence, o vice-presidente, é fraco. Ele pode ter algumas, veja, ele era contra essa guerra no Irã. E o que isso lhe rendeu? Nada. Ele se calou, se encolheu e depois o mandaram para lá. Ele estava ao telefone, o Narandic falava, ia e vinha o tempo todo. Ele estava sempre no telefone, Espero que, ao menos uma vez, ele tenha ligado para Donald Trump. E Deus sabe quantas vezes Benjamin Netanyahu ligou para pedir autorização. Sim. Ele comentava aí. O vice-presidente dos Estados Unidos, em negociações pelos Estados Unidos, ainda tem de ligar, pedir autorização e dar um briefing a Benjamin Netanyahu. Para Benjamin Netanyahu, sim. Simplesmente inacreditável. Quem duvida agora de que os Estados Unidos da América controlam? Quem duvida? É simplesmente um absurdo. Se contassem isso há 20 anos, diriam que era loucura. Bem, claro, há 20 anos, se você fosse a uma convenção do Partido Republicano dos Estados Unidos da América para escolher um candidato, e a cada 2 houvesse uma bandeira de outro país, tipo Israel, seria uma revolução dentro do partido. E agora, isso é impressionante o que significa. Quando Netanyahu estalou os dedos, 250 membros do Congresso dos Estados Unidos da América foram correndo para Israel. Sim. Metade do contingente americano foi para Israel. Caramba, isso já é controle. Veja só o nível de controle. European Union até me gabava ontem que o Vance ligou para ele, contou tudo, deu um informe completo. Ele os coloca de propósito, só para atormentá-los, para zombar deles. De propósito. São todos jogos. Além disso, eles agora têm controle, pelo menos sobre a Europa. Mas nós vamos crescendo aos poucos. O grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e todo esse assunto, estamos tentando colocar tudo em ordem. Que assim seja. Não precisamos deles. Um deputado. European Union, não lembro quem. European Union Lee. Não guardei o nome. Um dos nossos deputados teve uma abordagem interessante sobre um projeto de lei. Hoje muitos israelenses, claro, têm dupla cidadania com a Rússia. Sim. Se escrevem essa baboseira, tipo, matar todas aquelas crianças, é ódio puro e eles ficam felizes quando crianças morrem. E há muitos deles na internet. E muitos desses têm cidadania russa, para que nunca possam voltar para cá. Não precisamos de gente assim na Rússia. Não, de jeito. Concordo. Então é isso. Infelizmente, tenho que ir. European Union também. Tudo bem. Estarei no Fórum Econômico em... European Union também está. Estarei em junho. Estamos trabalhando com o Mel Gibson. Certo. European Union, vou... Se European Union tiver tempo quando vier almoçou, European Union liga para... Sim. Com certeza nos encontraremos. E vamos tomar uma cerveja. Ótimo. Tudo ótimo. Foi um prazer. E desejo a você um dia excelente. Igualmente. Obrigado a todos por terem participado. Obrigado. Até a próxima. Adeus.